por que a gente falar de alfabetização é tão importante? Porque a gente falar de leitura e escrita é importante. Existe uma correlação no nosso cérebro muito íntima entre leitura e desenvolvimento. Um pouco mais para frente vocês vão poder entender nessa sequência de cursos, vocês vão poder entender essa relação. A escrita, ela é uma coisa muito curiosa, vocês sabem, eu adoro história da medicina, né? A escrita é uma coisa muito curiosa porque a escrita cuneiforme, que é uma das mais antigas, talvez a mais antiga que a gente conheça, ela teve origem na Mesopotâmia. Mesopotâmia atualmente seria naquela região do Iraque, né? Alguma coisa em torno de 6.000 anos atrás. E o que era essa escrita cuneiforme? Era uma escrita que ela é feita em argila, uma argila mais macia, ou às vezes até em madeira também, era cuneiforme, porque se utilizava uma cunha para poder marcar a argila ou a madeira, né? Isso era uma coisa muito interessante porque na escrita cuneiforme vocês podiam observar que o que eles desenhavam ali, né, o que seriam as letras, na verdade eram reproduções iconográficas, né, pictográficas do que eles viam no mundo. Então não era exatamente o que a gente entende pelo conceito de escrita hoje, porque no conceito de escrita hoje existe, claro, um paralelo entre o que você escreve e o que você quer dizer, mas aquilo não é um desenho. Então, se eu escrevo árvore é uma coisa, se eu desenho uma árvore é uma outra coisa. As duas coisas indicam uma árvore, mas são coisas diferentes, né? Então, isso é uma coisa muito interessante. Mas na escrita cuneiforme já começam a surgir alguns símbolos que indicavam de forma indireta o que aqueles indivíduos queriam dizer, que é o que a gente entende hoje por escrita, né? Bom, a evolução disso em outra parte do mundo surge a escrita hieróglifa. No Egito, evidentemente, né? A escrita hieróglifa, ela surge alguma coisa em torno de 4.500, 5.000 anos atrás, e vocês sabem, eles escreviam aquilo em papiros, que eram como que tecidos que se assemelhavam a papéis mais espessos. Existem também relatos de escrita hieróglifa em madeira, mas é bem mais incomum, muito mais incomum. É interessante a gente pensar também, pessoal, que naquela época, né, então eu estou falando isso há milhares de anos atrás, esses sistemas de escritas, eles foram surgindo no mundo de uma forma independente, de uma forma errática, de modo que não havia nenhum tipo de relação entre esses sistemas. O que eu quero dizer com isso? Se você pensar, por exemplo, o português e o inglês, vamos dizer assim, né? São línguas diferentes, obviamente, mas o sistema que é utilizado, o grafismo, ele é muito semelhante, ele é igual, ele é praticamente igual. Naquela ocasião, não, porque como esses sistemas de transmissão escrita foram surgindo de forma errática, não havia relação simbólica entre eles. Uma coisa muito curiosa também, que eu sempre gosto de lembrar nas aulas, é que as pessoas imaginam que a escrita japonesa ela é uma escrita muito antiga, né? E isso não é verdade, isso não é verdade. Claro que a escrita chinesa ela tem mais de 5, 6 mil anos, mais ou menos dessa forma como a gente conhece hoje em dia. Mas a escrita japonesa não, porque vocês precisam se lembrar que até o redor ali do século V depois de Cristo, no Japão evidentemente se falava o japonês, mas não se escrevia em japonês. Foi lá pelo século V, VI depois de Cristo que os japoneses começaram a se apoderar de partes do alfabeto chinês para desenvolver a sua escrita. Qual que é o grande problema? Que em muitos casos as palavras em japonês não havia uma correlação direta fonológica com a escrita. Então essa conversão de fonema, grafema, grafema, fonema, nessa transição do alfabeto chinês para o japonês foi muito complexa, de modo que ao redor do século VI depois de Cristo, os japoneses começam a desenvolver largamente a sua escrita própria, né? Isso é um fato curioso em quem estuda essa parte da escrita sempre fala sobre isso. Bom, e o nosso alfabeto latino aqui, né? O nosso alfabeto latino, que é o mais utilizado no mundo inteiro hoje, ele provavelmente teve origem no século VII antes de Cristo. Aonde? Numa colônia chamada colônia Cumas, localizada no sul da Itália. O alfabeto ali ele era composto por 25 ou 26 letras, dos quais a gente se apropriou de 21 ou 22 dessas letras, e a partir daí então houve o desenvolvimento do alfabeto, que é chamado alfabeto latino, né? O chamado alfabeto latino arcaico. Enfim, eu estou dizendo isso para vocês só para que vocês, para poder levantar um pouco essa bola para a Patrícia, o curso
curso, claro, vai ser dado pela Patrícia, ela que entende, ela está há mais de 15 anos trabalhando com alfabetização de crianças, né? E ela tem uma experiência super larga nisso. Eu quero só lembrar vocês que alguém pode dizer assim, puxa Paulo, mas dá para viver sem saber ler, né? Dá para viver sem saber escrever, né? Dá, claro que dá. A questão é que, primeiro, é mais difícil, né? Você não consegue consumir conteúdo, mas tem um outro ponto que eu acho mais importante do que esse. Quando a gente fala de leitura, a gente está falando do funcionamento de inúmeras áreas do cérebro. Então, por exemplo, a área primária da visão. Então, o sulco calcarino do cérebro, a área primária da visão, é uma das primeiras áreas ativadas quando você está num processo de leitura. Mas depois que essa área é ativada, inúmeras outras áreas do cérebro, localizadas no córtex frontal, no córtex parietal, no córtex temporal, todas essas áreas vão, de uma forma muito imediata, muito encadeada, entrando em funcionamento, né? Então, por exemplo, a experienciação emocional da leitura está relacionada, evidentemente, ao sistema amigdaliano do cérebro. As compreensões mais complexas, textos com narrativas mais complexas, estão relacionados à área da memória e múltiplas áreas do processamento auditivo central. Existem duas regiões no cérebro ali, o giro angular e o giro supramarginal, né? Eles estão na porção superior posterior do lobo temporal, entre o lobo temporal e o lobo parietal, que fazem a conexão entre todas essas áreas relacionadas à leitura e à escrita. Nós sabemos hoje também que tanto a superfície do cérebro, chamado córtex cerebral, como as porções profundas do cérebro, né? Isso é muito evidenciado nos exames de tractografia hoje em dia, elas são envolvidas quando o indivíduo está lendo. Existem muitos estudos, pessoal, que mostram que a prática habitual de leitura está muito relacionada à manutenção da qualidade do seu pensamento, a qualidade da sua cognição. Então, pessoas que têm o hábito da leitura têm um risco menor de desenvolverem quadros demenciais na velhice, por exemplo. Então, a leitura está relacionada com o aumento do coeficiente de inteligência. Eu não estou me referindo à cultura, eu estou me referindo a esse treinamento que acontece no córtex cerebral quando o indivíduo lê durante muito tempo, ele lê uma quantidade razoável. Então, ensinar leitura, alfabetizar crianças, não é exclusivamente para que elas consumam conteúdo, porque, como eu já disse, o indivíduo pode ter uma vida bastante razoável sendo analfabeto, até um analfabeto funcional. Mas ensinar a criança a ler aumenta a possibilidade de que essa criança consiga ter desenvolvimento cognitivo em outras áreas. Então, enfim, eu vou deixar aqui embaixo para vocês o descritivo desse curso. Deem uma entrada lá, vejam o programa, vejam do que vai se tratar, deem uma olhada no currículo da Patrícia também. Acho que vai valer demais a pena. Esse curso, ele não é voltado exclusivamente a terapeutas, né? Esse curso ele é voltado a pais, é voltado a professores, é voltado a terapeutas também. Nós já tivemos muita inscrição de psicólogos, porque você pode utilizar essas técnicas na sua prática terapêutica ali. Então, ele não é um curso longo, ele é um curso bastante enxuto, bastante objetivo, mas que vai trazer uma quantidade grande de conhecimento e informação. Um abraço.